Ó, boa noite, Márcio. Bom, vamos agradecer a Deus a oportunidade da noite da reunião fraterna, pedindo a proteção, as bênçãos, o auxílio, o amparo, para que esse estudo possa, cada vez mais, esclarecermos, com o objetivo de entendermos todas as leis e aplicarmos na nossa vida prática. Que essas energias, que essa reunião fraternal também sirva para tantos espíritos que se encontram reunidos nesse momento. Às nossas casas espíritas, aos nossos trabalhadores espirituais e tantos que ali procuram a ajuda, amparo e auxílio. Que o teu amor, Senhor, envolva a todos nós. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só... Acho que agora aumentou aí, né? Melhorou? Bom, nós estamos no 10º estudo do capítulo 1, né? É a 10ª terça-feira que nós nos reunimos e vamos entrar aqui no Caracteres da Revelação Espírita, capítulo 1, o item 39. Ok? Vocês vão ajudando aí. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais, né? E sua ação sobre a matéria. Então, o que Kardec está separando aqui, que dentro da ciência espírita, né, a ciência espiritual, o que nós estamos estudando, né? Dentro do espiritismo experimental, e aí o espiritismo experimental é a investigação que dá para que a gente faça mediunicamente, e essas investigações, né, haja visto todos os tipos de mediunidade e de fenômenos espíritas que ocorrem, e dentro desse experimento, o Espiritismo estudou as propriedades dos fluidos espirituais. Esses fluidos espirituais, né, e o seu relacionamento com a ação sobre a matéria. Tem demonstrado a existência do perispírito. Então, nós vamos aprofundar isso no capítulo 14 da Gênesis, que é os fluidos, né, aonde Kardec vai estar fazendo uma síntese de tudo que já foi passado nas outras obras. Ele vai fechar alguns assuntos e depois vai servir de base para o estudo do capítulo 15 dessa obra, que são as curas, né, e os milagres do Cristo. Então, quando nós estivermos no capítulo 15, nós vamos perceber que várias vezes, para explicar aqueles fenômenos, né, de cura, aqueles fenômenos de transfiguração, ele vai voltar ao capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, que está diretamente relacionado aos fluidos do perispírito. Então, todo o fenômeno mediúnico e todas as relações vão apontar para isso, demonstrando a existência desse perispírito, sobre o qual havia suspeita desde a antiguidade, sendo denominado por São Paulo corpo espiritual, ou seja, corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano. Então, o ser humano, né, é o grau de evolução que o nosso princípio inteligente alcançou agora. E como nós temos a responsabilidade pelos atos, porque nós já desenvolvemos a inteligência, né?
A simplicidade já começou a se desenvolver e temos inteligência. E nós vamos ganhando livre-arbítrio e vamos desenvolvendo, né, o senso moral, ou seja, a escolha correta, né, ou consciente do bem ou do mal. Então, isso faz com que a gente se torne ser humanos. Então, ser humano aqui é uma constituição, né? Então, quando nós desencarnarmos, nós ainda vamos ser uns da categoria dos seres, né, humanos, no sentido que ninguém vai regredir, né, vai virar ou vai voltar para Deus, ou vai depois ficar esperando e voltar em cachorrinho. Quer dizer, todas essas teorias não são dos princípios espíritas. E, de novo, aqui eu grifei de vermelho, ele já falou lá para trás, de novo, ele volta ao tema. Sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma. Então, para o espiritismo aqui, o perispírito, né, e o espírito, que constitui a alma, quando desencarnada, a terminologia alma, quando nós estamos encarnados, e a terminologia espírito, quando nós estamos desencarnados. Kardec vai qualificar desse jeito, né, que somos nós, ou com corpo encarnado ou sem corpo encarnado. É só para entender. Quando Kardec está falando espíritos, ele está falando de pessoas desencarnadas. Quando ele está falando alma, são espíritos encarnados, né? Mas, independente de ter a vestimenta do corpo ou não, o perispírito é inseparável do nosso princípio, da nossa alma, né? Do nosso espírito, né? O perispírito tá unido ao espírito. Então, esse é um princípio que ele já é a segunda vez que ele coloca aqui. Só um minutinho que o Crispim está entrando. Então, Kardec utiliza de novo essa afirmação, né? Ele está afirmando: sabemos atualmente que esse envoltório, o corpo perispiritual, é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo da transmissão do pensamento, e que, durante a vida do corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e em muitas afecções, que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia, né? E psicologia aqui, na época de Kardec, era o estudo da alma, né? Hoje, talvez, a medicina, para tentar materializar a coisa, vai transformando o estudo da mente, né? Vai matando o princípio de alma, vai matando Deus, mas, graças a Deus, a medicina também está voltando. As AMES, né, associações médicos espíritas, têm contribuído bastante para esse movimento, então nem todos os médicos são materialistas, né? Muitos são espiritualistas e alguns são espíritas. E é com o conhecimento do perispírito que nós vamos descobrir relações, né, íntimas e importantes relacionadas ao organismo enquanto a fisiologia e relacionado às nossas afecções, aos sentimentos e às potencialidades da alma, quanto à psicologia. Ok? Alguém quer fazer algum comentário aí? Completar, discordar, comentar? Tudo certo? Lorival? Alguém? Elaine? Tudo beleza. Arthur, pode falar. Tudo certo. Não sei se tem a ver alguma coisa, mas esses dias para trás, num desses dias de estudo, eu não sei qual que foi, se foi no domingo, mas já tem algum tempo já, né? Que alguém comentou alguma coisa dos chakras.
Como que fica nessa situação chakras perante a doutrina? Isso é aceito? Aqui, como a gente tem o corpo espiritual, tem a matéria, né, tem o espírito. Aí, Marcos, vai perpassar um pouco por isso, né? O André Luiz vai trazer isso, e são centros de forças, né, na verdade. Esses centros de força, eles vão estar relacionados à potencialidade dessas que seria a parte mais da psicologia também, voltado do que da potência do espírito, e André Luiz vai falar da fisiologia, um pouco do perispírito, né? Mas quando a gente aborda esse tema, e nós vamos ter que desenvolver ele um pouquinho mais para frente, vai ter uma corrente que vai compreender que o perispírito é composto de órgãos, igual ao corpo físico. Que tem uma passagem lá no Livro dos Espíritos que fala assim: ao reencarnar, né, o espírito liga-se célula a célula. Mas a figura de linguagem, a figura de imagem que Kardec usa, a espiritualidade usa, falou: olha, nós podemos fazer uma analogia como uma planta. Uma planta que, como a sua raiz, ela vai ligando-se ao solo, o espírito, ao encarnar, ele vai ligando em cada célula. Então, vamos falar aqui, o tronco aqui da árvore é meu braço e aqui é a raiz. Eu ligar no físico, né? Eu ligar no físico, ponto a ponto, de cada célula do meu organismo, é uma coisa. Se eu estou ligado assim e eu tenho a possibilidade de expansão, eu vou conseguir imaginar eu me desdobrando toda noite por um laço fluídico e que não necessariamente todo o meu perispírito tem órgãos circunscritos e funcionando igual o órgão físico. Certo? Então, o André Luiz, ele vai... Evolução em Dois Mundos, por exemplo, tem um capítulo lá que chama o perispírito. Então, ele vai falar desse corpo psicossomático, né? E ele vai dar algumas ideias. Mas eu também percebo que o pessoal, às vezes, lendo rapidamente, começa a puxar o perispírito para um materialismo de componente muito similar ao corpo. Olha, nós vamos ter lá aparelho digestivo, aparelho gástrico, aparelho, sabe, igualzinho o nosso. Teve uma vez, Marco, não faz muito tempo, que veio um palestrante aqui, eu acho que o Bacelli, lá no Joana d'Arc. Mas eu acho que isso aí deve ter, cara, uns 15, 20 anos, mais ou menos. E eu lembro uma coisa que ele falou lá que me chocou muito. E eu fui pesquisar e eu não encontrei nada daquilo, né, na obra. Ele falou assim: olha, lá, aqui no plano espiritual, o pessoal tem a procriação, nasce criança, tem o sexo, tem isso e tem aquilo, né? E aí eu falei assim, mas não, né? E eu comecei a estudar, porque ele estava abordando a coisa como se nós, em espírito, somos igualzinho aqui e todos os prazeres fisiológicos nós vamos ter do outro lado. E todas as dores fisiológicas nós vamos ter do outro lado. Se nós concebermos esses conceitos, nós vamos transferir um céu físico de delícias e um inferno físico de dor e sofrimento, que é basicamente a constituição de quase todos os conceitos religiosos que tem no planeta. Então você foge dessa dor e vai buscar um céu de prazer, né? Que remonta aquele jardim do Éden, que é o jardim de delícias, né? E aonde estava lá todo mundo. Então você vai para essa parte transformando o perispírito como um ser material. Eu, particularmente, não encontrei isso na obra de Kardec e vejo a espiritualidade apontando para desmaterializarmos tudo isso. Aonde o espírito tem o perispírito, que está falando aqui, olha, o envoltório é inseparável da alma, mas nós temos que perceber que o corpo espiritual, ele é mais um centro de força,
relacionado às potencialidades já adquiridas e desenvolvidas daquele espírito, né, do que um órgão constitutivo. E aí nós vamos fazer um outro tipo de ligação, porque lá no Livro dos Espíritos, no ensaio teórico sobre o perispírito, lá na metade da obra, acho que são 7 ou 8 folhas, Kardec faz uma abordagem, não é uma pergunta, é um comentário, é um ensaio teórico dentro da obra do Livro dos Espíritos. Ele vai falar, olha, o espírito não queima, o espírito não perde braço, o espírito não tem as sensações, né? Elas são ilusões. Então, nós vamos calibrando isso para um outro patamar. Então, esses centros de força que eles vão apontar, eles vão acabar existindo dentro das potencialidades que nós estamos desenvolvendo, né? Mais da parte intelecto, mais da parte laríngica, mais da parte sexual e assim por diante, como potencialidades de oportunidade. E eu acho que lá nos fluidos, eu não lembro que hora aqui, Marcos, vai ter isso, e a gente pode trazer, estudando junto também, né? A gente pode abrir isso, nós vamos estudando junto, e fazer esse paralelo, né? Do corpo perispiritual, o que tem em Kardec, abordando esse tema, e o que tem dentro de uma proposta da literatura espírita, para a gente tirar a conclusão, né? Como tem gente que fala assim, olha, uma hora vai o pessoal, o espírito vai perder o perispírito. Eu já escutei isso, sim, várias e várias vezes, né? Sem desrespeitar e sem desmerecer todo o resto do ensinamento, mas, para mim, nesse ponto específico, né, já é a segunda vez que Kardec coloca aqui que o envoltório é inseparável da alma, o perispírito é inseparável. Não dá para conceber desse jeito. Então, formular coisa a mais que isso, aí é reformar o espiritismo. Eu fico meio com cuidado em cima disso, né? Então por isso que esses caracteres da doutrina espírita, né, para mim, eles são fundamentais e são obras muito pouco estudadas, principalmente esse capítulo 1. Para você ter uma ideia, eu fui num encontro em Goiânia e tinha vários palestrantes renomados. Tem aí no YouTube, acho que dos 150 anos da Gênesis, né? Nenhum palestrante abordou o capítulo 1 da Gênesis e nenhum abordou o capítulo 14, que é os fluidos. Se pegaram na produção dos mundos, né, que é a parte do Camilo Flammarion, que vai ter um estudo lá da Lua, da grandeza do universo, e se pegaram muito aos milagres e às curas do Cristo. Mas nenhum palestrante, e eu estou falando de gente renomada, porque foi um evento grande, sempre é no carnaval isso lá, né? Mas eu fiquei assim, eu falei assim, vixe, né? Ninguém abordou o que eu entendo que talvez seja os 2 capítulos primordiais para que a gente possa entender realmente o espiritismo. Porque o capítulo 1, que é esse aqui, são 62 caracteres de que Kardec está colocando, que são os princípios basilares. Olha, nós podemos criar qualquer conceito que não resvale aqui. E o capítulo 14, todo o trabalho de cura, mediúnico, tudo, passe, qualquer coisa que a gente faz na doutrina espírita, se nós não entendermos o capítulo 14, nós estamos meio perdidos. Então, eu acho ainda que essa obra que nós estamos estudando, ela é pouco conhecida, com profundidade. Eu também, assim, às vezes eu vou lendo, eu vou encontrando coisa nova, mas tem pouca coisa sobre isso, né, Omar? Mas vamos procurar, vai passar essa parte do chakras, né? Eu tenho uma aula aqui que o André Luiz Ruiz deu na pós-graduação de Espiritualidade e Saúde, ele aborda um pouco dos chakras, fazendo um link com a física quântica, né? E os processos de cura. E aí, depois, mais para frente, vai abordar isso, a gente pega, eu acho que vale a pena isso que você falou, a gente separar não temos pressa, né? Separar ali um momento, né, para a gente aprofundar nisso,
realmente para poder entender e ir sanando as dúvidas. Vamos separando esse material e ele vai desenvolver isso mais para frente, Marcos, e aí a gente vai... E é bacana, porque aí nós vamos estudando junto também, né? Cada um pesquisa um pouquinho, às vezes encontra pontos diferentes. Nós tentamos varrer a obra aqui de Kardec para ver o que fala sobre isso, né? Não vai ter essa palavra, né? Mas por similaridade vai dar para encontrar algumas noções gerais. Que dá para a gente poder fazer o link com o André Luiz. Mas agora, o André Luiz, nós temos que... O movimento espírita precisa aprender a ler as obras de André Luiz, que é outro problema. Né? Porque muita gente está lendo lá Nosso Lar achando que é o céu, né? E fazendo uma confusão danada. Porque perdeu a introdução, né? Tá lá, ele está falando, olha, nosso lar é uma das milhares colônias transitórias para regenerar aqui, para a gente se recuperar e reencarnar de novo. Né? E às vezes o pessoal está trocando, né, o céu pelo nosso lar, o inferno pelo umbral, o passe pela água benta, pela hóstia. Então, ainda a gente faz essas misturadas, né? Assim, de uma maneira geral, até pelos nossos resíduos. Né? Então, eu acho que esses caracteres, Marcos, ele vem tirando algumas coisas para que a gente possa entender. Mas a hora que a gente for estudar o corpo fluídico aqui, e vai ser lá pelo capítulo 14, e vai ser bacana nós pegarmos esse tema aí, para que a gente possa fazer, e de repente até convidar algum palestrante que tenha mais noção nesse nível de envergadura desses conceitos, para a gente poder trazer. Né? Bom, ok? 40. O estudo das propriedades do perispírito, né? Dos fluidos espirituais. Então, isso aqui, por que eu grifei aqui? É no perispírito que está as propriedades e as qualidades dos fluidos espirituais. Nós vamos perceber que as coisas que acontecem, elas perpassam pelo fluido perispiritual, principalmente processo de cura, processo de passe, processo de... inclusive de comunicação, né? Ela vai estar relacionado do perispírito, mas do perispírito a essas qualidades desses fluidos. Porque cada perispírito, dependendo da sua evolução, as qualidades desses fluidos são diferentes, né? Então, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre horizonte à ciência e dá a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje. Pela falta de conhecimento da lei que os regem, fenômenos negados pelo materialismo, porque se liga à espiritualidade, qualificados por outro como milagres e sortilégios, segundo as suas crenças. Então, essa parte aqui de sortilégios, milagres, segundo as crenças, vai ser abordada e desenvolvida no capítulo 15 dessa obra. Esses atributos do perispírito, propriedades, qualidades dos fluidos, os atributos das fisiologias da alma, né, vai abrir novo horizonte à ciência e vai ser a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje. Aonde vai estar desenvolvido isso nessa obra? No capítulo 14. Conhecendo essas leis, né, nós vamos compreender melhor isso. E aí eu pus em azulzinho aqui, ó. Tais são entre outros. Né? Ele só está fazendo uma abordagem simples. O que o conhecimento do perispírito, das suas propriedades, das qualidades dos fluidos espirituais e dos atributos da fisiologia da alma, o que ela vai proporcionar? Né? Vai proporcionar, entre outros, o conhecimento aqui de fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo, natural e artificial, né? Dos efeitos psíquicos, da catalepsia, da letargia,
da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, das transmissões do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões, das possessões, etc. Então, entender o capítulo 14, que é o que vai estar abordando esse tema, nós vamos compreender todos os fenômenos aqui, ó, que antes a gente tinha como milagre, sortilégio, porque a gente tinha umas crenças ainda enraizadas como bases fundamentais, né? Então, esse capítulo... Arthur, Oi, pode falar. então, porque assim, né, a gente tem, às vezes, a ideia de que é um pouco separado, né, o espírito, o perispírito e o corpo, né, como se tivesse camadas, assim, né, e aí a gente vê que não é bem assim, é mais ou menos como você falou, né, vai meio que cada um é uma coisa diferente da outra, sim, mas durante a formação, né, na gestação, que é feita a ligação, né, do espírito, perispírito, a formação de tudo isso, é como se fosse um emaranhado, né? Eles não se, talvez eles não se misturem, mas eles se unem de uma forma que como se ficassem emaranhados, é isso. Porque aí, quando ele fala aqui das propriedades do perispírito, né, dos fluidos espirituais, dos atributos fisiológicos da alma sobre o horizonte da ciência, da chave de infinidade de fenômenos, por quê? Porque, né, durante essa união tem muita coisa que acontece que a gente ainda não tem capacidade de entender, porque a gente ainda está ligado ao que acontece com essa parte física, né? A gente não tem ainda material para visualizar essa parte mais espiritual e do perispírito. Então, por isso que talvez a gente tenha essa dificuldade. É isso ou eu estou entendendo errado? Não, o caminho é por aí, mas a gente vai ter que desdobrar tudo isso, né, Márcia? Porque, assim, primeiro, a espiritualidade, quando ela vai abordar esse tipo de coisa, ela também tem uma limitação. E por ter uma limitação, Kardec, entendendo tudo isso, fez a escala espírita. A escala espírita ela está relacionada com a evolução e o desenvolvimento da moral, né? Então, ali são os caracteres na escala espírita da moral. Então, você vai pegar lá aquele mais embrutecido, que não desenvolveu o senso moral ou que usou de forma errada, ele vai estar lá como o espírito mais imperfeito, é o 10º, que são os espíritos maus, né? Os perversos, aqueles que estão fazendo. E lá na quinta ordem, né, dessa classificação estão espíritos neutros e depois vai para a segunda ordem, para a primeira ordem. Por que eu estou falando isso? Porque os espíritos superiores, eles não fecham questões por casos isolados. Eles sempre vão dar noções de ordem, de ordem não superficial, mas de uma ordem geral. Então, olha, quando fala assim, olha, se você fizer muita coisa errada, você pode, né, ter uma consequência na matéria, isso não é um fatalismo. Ela é uma possibilidade de uma lei de ação e reação, mas lembrando que a lei de Deus é lei de amor. Então, nós não podemos fechar a questão assim, olha, a pessoa tomou um tiro na cabeça, ela vai voltar no encéfalo. Esse tipo de coisa, a espiritualidade, ela foge disso, porque ela vai falar assim, olha, ela vai dar para nós, conceitos gerais. Olha, tem conceito, a lei é de amor. Mas só que tem a lei de ação e reação. Se você fizer, e um gesto de amor cobre multidões de pecados, né? Então, fora da caridade não tem salvação. É a mesma coisa que Jesus está falando. Então, eles vão dar regras gerais. Agora, como cada um vai vivenciar e qual é a consequência de cada ato, de cada gesto, de cada ação nossa na matéria, não dá para detalhar, né? Então, isso é o primeiro ponto.
Quando eles estão colocando nessa mistura, às vezes o André Luiz, e tem muita imagem na internet, eles vão separando por lâminas, né, por camada, para facilitar a compreensão, né? E teve várias correntes, né, que o próprio Herculano Pires, né, o professor, por exemplo, o Hernando Guimarães Andrade, ele vai falar assim, tem um livro aqui, a mente psique, PSI, né, o corpo modelador biológico. Então, o que eles estavam falando? O Hernando Guimarães Andrade, ele estava levando a coisa para que o perispírito moldava o corpo físico. O Herculano pega esse tema, tem livro, eu já li esses livros, porque eu estou falando isso, e ele vai falar assim, olha, embora você seja muito meu amigo, essa teoria não é da proposta do espiritismo. E aí o Herculano vai falar assim, olha, quem comanda tudo e quem coordena tudo é o princípio nosso. O nosso princípio hoje é o espírito. Então, o nosso espírito é que comanda e coordena a formação do corpo, né? Então, quando a gente vai tirando desembaralhando um pouco isso, nós vamos compreender que nessa gestação, como você colocou, quem está comandando, em verdade, é o espírito. Agora, o que aquele espírito traz em desarmonia, né? Ou na palavra do Marcos lá, em desarranjos energéticos para aqueles centros de força possam colaborar para a harmonia ou para a desarmonia na gestação nossa reencarnando. Então, eu vou herdar na fisiologia do corpo a hereditariedade do pai e da mãe, né? Do zigoto, vai mudando lá, vai tendo os tecidos, vai tendo os órgãos e assim por diante. Então, vou criando lá a mão, né? E o meu espírito vai ligando aqui, e essa ligação também, a espiritualidade fala que não é uma ligação material, é uma ligação através, né, do fluido, do princípio vital. Então, você tem a célula do corpo, você tem aqui o perispírito, que está se ligando a essa célula, não em contato direto, mas por um princípio aqui, que é o princípio vital. Então, essa ligação, como os neurônios, né? Também ali tem os neurotransmissores, eles não se conectam. Você tem um líquido ali que passa a sinapse, né, passa de um para o outro. Mais ou menos, só para efeito de entender, o meu espírito dá o comando, o perispírito vai transmitir isso, vai passar por esse princípio vital, que é o que dá vida no órgão, que vai dar o comando aos 100 trilhões de células que está aqui erguendo o braço, mexendo o braço, né? O nosso espírito, ele está no comando. Ele é o que está organizando tudo isso. Mas não necessariamente ele está ligado, assim, ligado no sentido, né, colado com a célula, né? Então, isso ainda, para nós, é um pouco difícil de compreender. Então, é como se fosse um campo. E ele, na época, né, eles não sabiam muito, porque vamos lembrar que nessa época de Kardec, esse conceito de campo, de física quântica, não tinha, mas é bem isso. É como se tiver ali essa proposta do fluido cósmico universal é uma proposta que Kardec, a espiritualidade pegou, mas já era um conceito de Mesmer, né? Esse princípio, né? Essa ideia do fluido cósmico. E o Mesmer, 90 anos antes de Kardec, 70 anos, a gente tem esses livros aqui traduzidos, ele usa a palavra fluido cósmico universal. A espiritualidade, o que vai fazer? Vai se apropriar daquilo que é o conceito correto e vai trazer. Então, conforme a gente vai avançando, né, eles vão trazendo isso. Então, talvez o campo seria alguma coisa que daria para usar perfeitamente, né? Porque é uma comunicação. O que acontece aqui, ó? Só para a gente entender. Como é que o espírito passa o seu pensamento
para o pensamento da Elaine, por exemplo, né? Vai ser através do fluido espiritual, da composição do perispírito dele, que vai vir pelo fluido cósmico universal, que é o veículo da transmissão do pensamento, como o ar aqui é o veículo da transmissão do som. Na ciência espiritual, o pensamento, o veículo do pensamento é pelo fluido cósmico universal. Vai modificando conforme cada orbe, né? Aqui na Terra, nós temos uma variação desse fluido. Os espíritos que estão aqui circunscritos no planeta Terra, para um espírito passar o pensamento por outro, ele passa pelo seu perispírito, que tem a qualidade dos fluidos espirituais, que pela vontade ele manda, que vai passar pelo fluido cósmico universal do nosso planeta, que vai chegar na Elaine e ela vai captar. Ela vai captar pelo cérebro? Não. Ela vai captar também pelo seu espírito, que vai passar pelo fluido perispiritual dela, que vai alguma coisa, ela vai reportar do que ela conseguir reter dentro da parte neuronal, aí da consciência dela, né? Consciência no sentido de estar desperto, acordado, e passou pelo cérebro para poder codificar alguma imagem, né? Então, esse campo ele está muito mais adequado, talvez a palavra, para a gente perceber como que transita tudo isso, como que isso passa de uma pessoa para outra. Por isso que o passe, se nós bem compreendermos o capítulo 14, nós não vamos precisar ter imposição de mão. Pode ser pelo olhar, pode ser pelo pensamento. Kardec vai desenvolver tudo isso, né? Pode ser pelo toque? Pode. Pode ser pela imposição de mão? Pode. Mas precisa. Se a coisa é pelo perispírito, o físico pouco participa disso no sentido aí de alguns eventos, né? Mas isso lá no capítulo 14 vai estar melhor desdobrado. Arthur, não sei se também é me ajudam aí também, não sei se eu estou certo 100%. É como eu estou enxergando. Também, você falando assim, né? E, nós citamos aí uma comunicação simples, mas a espiritualidade usa esse mesmo processo para enviar, por exemplo, aos cientistas, né, as descobertas necessárias. Então, é importante também que nós tenhamos aí uma caixa de ferramenta que eles consigam abrir para poder transmitir isso para a gente, né? Lógico, cada um na sua área. Então, não adianta um espírito muito elevado querer passar alguma coisa para mim que não vai conseguir, porque meu cérebro não tem conhecimento suficiente para aquilo. Não vai conseguir captar, né? E essa ligação que você falou, essas ondas, né, que são captadas, às vezes na área, por exemplo, da medicina, na área da física, são captadas pelos espíritos e são enviadas pelos espíritos e eles, né, têm que estar preparados para receber também. Senão não decifra. Por isso da instrução, né? Nós temos que nos instruirmos para que a gente possa compreender esse ensinamento ou esse diálogo que nós estamos tendo, né, Elaine? Porque é mais ou menos a mesma... Como é que nós vamos passar qualquer conceito para uma criança de 9 meses? Né? Não tem conversa. Você pode interagir com ela. Arthur. Oi? É como na psicografia, né? Um espírito extremamente evoluído talvez não consiga se comunicar com uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né? Talvez ela não consiga ali expressar com um máximo de precisão aquilo que realmente o espírito está querendo passar. Imagina, Márcia, a gente tendo essa conversa, esse bate-papo, esse estudo, né, com uma pessoa que nunca abordou os temas
aqui do Espiritismo, e ele lá é um ortodoxo com todos os conceitos que vêm, sei lá, de qualquer crença religiosa que a gente pegar, né, da Igreja Católica. Como é que nós vamos dialogar? Se a gente não for conversando com umas... Estou falando já de uma coisa mais, né? Então, imagina como nós vamos tentar passar para uma pessoa, por exemplo, que não sabe escrever, você fazer um ditado para ela, né? A espiritualidade é possível? É. Você vai ter que, ó, faz um risquinho para cá, faz um risquinho para lá, corta no meio, desenhou o A. Então, o negócio é um processo muito moroso, né? Então, e é isso que acaba acontecendo com a comunicação. Então, quanto mais possibilidades nós oferecermos para a espiritualidade, o que nós vamos conquistar, além da simpatia deles? A possibilidade de vir espíritos mais esclarecidos para nos impulsionar, né? E isso é muito bacana, porque quando nós estamos aqui reunidos agora, né, cada um aqui tem várias cidades, várias casas espíritas, né? Cada casa tem o seu dirigente, cada casa tem o seu atendimento, cada um de nós aqui tem os nossas conquistas e vivências passadas, e isso é muito bom. Então, cada um consegue compreender, às vezes, de um jeito um pouquinho diferente. Então, toda essa simbologia, todas essas intuições que podem nos chegar, às vezes, para poder resolver alguma coisa ainda, algumas amarras que está mal compreendida por nós, são oportunidades. E para isso exige esforço, nós temos que sentar, concentração. Para ter concentração aqui de ficar 1h30 numa tela de computador, não é simples, né? É uma coisa assim. Então, exige treinamento, como a reunião mediúnica. Então, tudo isso nós vamos envolvendo. E uma palavra que eles usavam, eu lembrei agora aqui, inclusive tem o Leon Denis, tem um livro desse, as irradiações, né? As radiações, né? Como se fossem raios, né? Eles usavam irradiações, uma terminologia que eles usavam também na época para poder explicar. Mas tem lá esse adiantamento do campo, que a Alva falou, eles fazem um paralelo como... Olha, a pessoa que joga uma pedrinha na água, sai aquelas ondinhas. Aquelas ondinhas, elas vão se esparçando, né? Então, eles vão adiantando o conceito de ondas e de campo com a imagem da pedra na água. Só que eles não falam, né? Eles só dão ali, eles deixam só umas noçõezinhas, né? Então, acho que é isso, né, Márcia? Não sei se eu compliquei muito aí. Não, tá tudo bem. Tem umas perguntas. Ah, tá. Eu vi que tinha duas bate-papo aqui, mas era só... Bom. Então, o que eles vão falar aqui, ó? Tudo isso, né, que nós estamos discutindo vai ser detalhado no capítulo 14. Né? Então, além de tudo, né, desse processo de fascinação, de cura instantânea, de obsessão, de possessão, que é o que a Elaine falou, né, um espírito superior, como um sol, eles usam essa analogia, eles vão irradiar em todas as direções e o mesmo pensamento vai chegar para todos nós aqui do mesmo espírito. Isso é possível? Ele se desdobrou em 7 espíritos? Não. É o mesmo pensamento que ele está emanando e nós podemos ter a felicidade de captar ou não se nós entrarmos ou nós melhorarmos a nossa sintonia. Então, por isso que Jesus falou, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu ali estarei. Porque nós estamos entrando dentro da irradiação, né, do campo mental do Cristo. E aí exige um esforço nosso, né? Que é diferente de eu ficar ajoelhado e rezando e só por crer eu vou receber alguma coisa por graça, né? Esse é um outro conceito, que não é espírita, né? Então, eu vou adquirindo evolução, eu vou adquirindo limpeza espiritual, purificação, por
graça, né? Então, eu fico resignado orando, né, recluso, e aí eu vou evoluindo porque eu estou em sintonia orando 24 horas por dia. A oração ajuda, é salutar, tem o seu propósito, mas a conquista nossa mesmo é quando a gente colocar isso em prática. E colocar em prática, eu preciso do outro, não é? Então, eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Se eu amar só eu, aí é um processo que, como eles falam aqui no Livro dos Espíritos, lá para a questão 900 e pouco, é um duplo egoísmo. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como a dos fenômenos elétricos e as condições normais nas quais se podem reproduzi-los, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Então, trazendo para as leis naturais, entendendo esse processo de maneira geral, não dá para ficar explicando aqui caso a caso, né? Nós não temos essa capacidade, e nem a espiritualidade, né? Tem algumas coisas que fogem da nossa abrangência, mas sabendo de modo geral já é muita coisa. Nós vamos destruir o império do maravilhoso, do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições, né? E aí, o que as superstições faz com nós? Que nós desenvolvamos o medo, né? E praticamente a gente fica paralisado por não conhecer realmente essas leis e vamos sendo regrados ou administrando a nossa vida por conceitos que são mais ilusórios do que realidade efetiva. Por isso, compreender o que o Espiritismo está trazendo, por si só, já ajuda e muito no plano espiritual. Porque é uma das coisas que Kardec tira do céu e do inferno, né? Olha, só noções básicas do Espiritismo já ajudou demais os espíritos que desencarnaram. Porque eles já compreendem aonde eles vão se encontrar e não fica passando por um processo ilusório, criando uma imagem de buscar ainda os hábitos dos prazeres, né? E a fuga da dor fisiológica do corpo, né? Porque aí nós já não temos mais o corpo, então não serve para nada lá do outro lado. Assim como leva a crença na possibilidade de certas coisas, consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creiam em muitas outras, pois demonstra sua impossibilidade e irracionalidade. Então, esses caracteres que nós estamos estudando vai nos ajudar, auxiliando a não criarmos, né, conceitos, né, e possibilidades quiméricas, né, e vai impedir que a gente crie situações que demonstre a impossibilidade por essas leis que nós estamos estudando e a irracionalidade por esses conceitos, né? Então, tudo que a gente criar de proposta espírita que fuja da parte de um Deus de amor, de um Deus justo, de um Deus de bondade, que tenha sempre a oportunidade na frente de qualquer circunstância, nós estamos criando coisas, né, que não são racionais com a proposta do Espiritismo, né? Então, acho que isso é muito importante. Alguém quer comentar? Lorival, Elvia, Crispim, Maria Helena está aqui também. Boa noite, Maria Helena. Pode interromper, ajudar. A ideia é nós estudarmos juntos, e construindo entendimento. Podemos? 41? Tudo certo? Bom, 41. O Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar
explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Então, o Espiritismo é um revelador, como nós já vimos aqui, em algumas partes da doutrina, tem a parte que os espíritos revelam, né, essas leis. O que para Kardec, né, e para a espiritualidade, nós podemos ter como revelação? Aquilo que condiz para uma verdade universal. Quando isso vem inclinando para uma verdade universal, é uma revelação aos olhos do Espiritismo. E o Espiritismo vem revelar algumas leis, né? Principalmente a do perispírito, a do capítulo 14, que é dos fluidos, a do 15, que vai estar estudando toda a parte, capítulo 15 dessa obra, né? Que é os milagres e as predições, que vai estar confirmando que o Espiritismo não veio destruir o Evangelho de Jesus, né? Que ele veio, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver. Mas agora, com novas bases, com novos entendimentos, para que a gente possa aprofundar todos os ensinamentos de Jesus. Então, esclarece os pontos obscuros do seu ensinamento, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou parecia inadmissíveis, podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo e serem admitidas a partir daí, né? Vendo melhor seu alcance e podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. Cristo lhes parece mais importante. Já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino, né? Porque o Espiritismo vai trazer a grandeza do Cristo até então não abordada pelas outras propostas, né, filosóficas. Então, dentro desse conceito, o Cristo sai aí como um grande filósofo, né, um grande médico das almas, né, ou um grande livrador dos males do mundo pela remissão dos pecados, quando ele deu o sangue na cruz, essa teoria, mas sim, nós vamos compreender o Cristo como um Messias, né? Aquele revelador, Messias divinos, é aquele que vem revelar as leis de Deus para nós, né? Que não conseguimos por nós mesmos encontrá-las. Então, o Messias ele tem essa finalidade também, né? Essa grandeza. Alguém quer comentar, ajudar aí? Vocês estão quietinhos? Além do mais, 42. Considerando-se o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal, que torna tangível a força moral. Então, o Espiritismo, ele vem com a finalidade, né, e um poder de moralizar, abrindo os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar essa finalidade da moral desenvolvidas em nós em todas as ações da vida. Não é uma vez por semana, não é no dia de fazer reunião mediúnica, não é de sábado, não. Todas as ações da vida. Lembrando que a vida, né, para o Espiritismo, quando nós estamos dormindo, nós estamos vivos. E nós estamos do outro lado lá, né? Em espírito, também participando da vida, né? Então, todas essas ações, elas têm que ser norteadas pelo poder moralizador. E o que é esse poder moralizador? É desenvolver, né, a nossa ignorância. Então, a gente desenvolve a simplicidade pela inteligência, e aí nós vamos escolhendo as coisas, vamos experimentando, vamos entendendo o que é correto e vamos inclinando para fazer cada vez mais coisas no bem, né? Para o belo, e nós vamos ajustando isso em hábitos que vai
ser transformados em virtudes que vai ajudar a manter as escolhas corretas no bem. Se eu fizer o contrário, né, eu vou ter uma força moral desregrada, inclinada para um vício, né? E aí eu vou estar promovendo o mal, né? Então, tudo isso, nós vamos, com o advento do Espiritismo e o abrir os nossos olhos para esse pensar, nós vamos qualificando cada ação na nossa vida para ver, puxa, está certo ou está errado, né? Com mais lucidez, não que a gente não sabia, porque essas leis estão na nossa consciência e cada ato que a gente faz, a consciência nos acusa se está certo ou errado. Mas, se a nossa inteligência vai calibrando a nossa lente para ficar enxergando isso, pondo luz nisso, nós vamos conseguir avançar mais rápido, porque nós vamos conseguir estar ali mais antenado com isso. E isso é muito bom, porque aí o processo, a gente pode acelerar ele, não vai dar salto, porque nós vamos ter que passar, mas nós podemos avançar com mais lentidão, ou podemos avançar um pouquinho mais rápido, não é? O que vai depender? A nossa vontade, né? O nosso empenho e a nossa ação moralizadora, usando todas as ações da vida, aproveitando todas as oportunidades. Então, isso vai exigir força moral, coragem, as consolações que dá nas aflições, nós vamos compreender, né? Olha só, aflições aqui, o Espiritismo está trazendo que é as consolações que dá nas aflições, mediante uma inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, assim como a certeza de os rever, a possibilidade de se comunicar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto fez, quanto se adquira em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada foi perdido. Tudo se aproveita ao adiantamento. Olha, eu grifei em vermelho aqui. Tudo, por mais empedernido que a gente possa achar que a nossa vida está, ou que o nosso irmão se apresente, né, nós temos que sustentá-lo, alimentá-lo no bem, porque nada é perdido, e tudo se aproveita para o adiantamento. Então, não adianta eu querer criar aqui a teoria do caos, a teoria do nada, a teoria do acaso, a teoria, né, da regressão, a teoria de um processo aí de karma, de reencarnar como castigo. Por quê? Porque a lei é de amor. Nada sendo perdido, tudo se aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. E isso é muito profundo, né? Porque nós vamos dar às vezes, ver várias literaturas espíritas ou várias palestras no movimento espírita que vão estar focando só um lado terrível do negócio. Então, você sai da palestra ou daquele ensinamento, você sai mais deprimido do que quando você entrou, porque o cara só está falando do umbral, só está falando de castigo, só está falando de dor, só está falando de sofrimento, e que não sei o quê, e nós somos inclinados ao mal, então nós estamos tudo ferrados. Quer dizer, é uma teoria que, se você for... O que tem a ver, né, com o Consolador anunciado pelo Cristo? Né? Então, coisas para a gente pensar. Né? Será que está alinhado esse tipo de conceitos com a proposta do Espiritismo? Está alinhado com o propósito do Cristo? Né? Então, que a gente possa tentar filtrar isso para, na hora que a gente for expor alguma coisa, que a gente não exponha os nossos temores, os nossos preconceitos, as nossas inclinações, se arrogando que nós estamos defendendo uma pauta espírita, né? Então precisamos tomar cuidado para que essas coisas não se misturem, não se embaralhem, né? Podemos falar de experiências pessoais. Olha, estou falando aqui de uma vivência pessoal, passei isso, sentir isso,
né? Imaginei que era assim, mas a propósito do espiritismo, ela cai por um consolo, cai por um Deus justo. Então, né, você sempre dá aquela parte de soerguer os nossos irmãos. Porque senão nós vamos ser mais um déspota, mais um terrorista, mais um fundamentalista que vai colocar só perturbação, mais uma perturbação na vida do próximo. Então, em verdade, eu acabo não ajudando, né? Eu acabo sendo um catalisador de sofrimento. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E eu também fico me vigiando, porque às vezes eu caio para esse lado aí, mas é mais personalismo equivocado do que eu estou construindo, do que realmente a proposta da espiritualidade que está trazendo. Então, ora, Kardec vai concluir aqui. Como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Então, o que Kardec está falando? Que o Espírito da Verdade, que preside aqui todo esse movimento de regeneração do planeta Terra, né, que nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, ele vem sancionar tudo que o Cristo falou e ele é o verdadeiro Consolador. Então, se ele é o verdadeiro Consolador, né, as teorias aqui precisam perpassar pelas qualidades de Deus. Né? Ok? Algum comentário? Vocês estão aí ainda não? Não, só que para complementar, assim, por isso que também não dá para acreditar naquela história de data limite. Porque se Deus é eterno e ele nos concedeu a eternidade para que nós pudéssemos nos desenvolver, por que de repente ele está com pressa e a gente tem que se melhorar, se regenerar rápido, porque senão... Então, e você vê que contrassenso... Tudo isso daí que você leu comprova que essa história também de data limite é uma coisa criada da mente dos homens. Mas você vê, Elvia, que sai completamente do consenso, que é esse item aqui, ó, da racionalidade, né, que ele vai falar aqui para trás, ó, da impossibilidade e irracionalidade. Por quê? Se nós entendermos que dentro do planeta Terra tem vários irmãos nossos que estão em várias situações diferentes, porque ou aproveitaram melhor, ou foram criados antes de nós, e uns foram criados depois, e aqui no nosso pequenininho planeta temos uma diversidade tão grande, né, de evolução de espíritos, como é que vai ter uma data limite para todo mundo? Se nem todo mundo está na mesma linha de chegada, né? Então, só por isso, olha que absurdo, né? Sem falar que a própria, no Livro dos Espíritos, vai falar assim, olha, se vocês forem ficar preocupados, os espíritos que forem vir falando de datas, né, que ficar trazendo muita coisa externa, querendo falar muita... Olha, não acreditem, porque são espíritos, acho que está mais no Livro dos Médiuns isso, eles são os espíritos pseudo-sábios, são os espíritos enganadores, espíritos... Então, nós temos que qualificar, né? Quando o Kardec faz a escala espírita, e ele vai falando, olha, espíritos perversos, espíritos maus, ele está qualificando o desenvolvimento do moral daquele espírito. Olha, ele pode ser inteligente, mas em moralidade, ele não desenvolveu, ele ainda ignora, ele ignora o bem ou o mal. Outros, mesmo ignorando o bem ou o mal, em sua plenitude, eles escolhem fazer o bem, escolhem fazer o mal, para alimentar os seus prazeres e gozos. Então, né, Elvia, olha, se a gente for colocando o bom senso de Kardec e colocando os princípios que nós já sabemos, não dá para aceitar esse negócio, né? Outro dia passou no grupo nosso lá, eu fui fazer um comentário, depois não gostaram, mas faz um tempo já. Olha, agora, acho que era no ano passado, olha, os espíritos do Dr. Bezerra, tinha uma comunicação lá, vai passar a tal hora, vocês não lembram que hora que era, meia-noite, e vocês, por favor, arregassem a camisa, passem não sei o quê, e põem
eu não lembro se era um esparadrapo, o que era no braço. E eu falei, meu Deus do céu. Mas, gente, o que tem a ver? Então, olha que conceito. Só os espíritas que fizerem o movimento de arregaçar o braço, a manga do braço, e pôr lá o esparadrapo, vai receber a vacina espiritual. Eu falei, mano, e os outros que não são espíritas? E as crianças que não sabem ler? Quem nasceu uma experiência da idiotia? Bom, está tudo abandonado. Então, é uma coisa doida. Passa sangue de cordeiro na porta. Não é? É a coisa da superstição que você tinha lido ali alguns trechos atrás. Você percebe? Como, olha lá, ó, assim leva a crença, né, na possibilidade de certas coisas, considerando algumas quimerias, e impedem muitas outras, né, pois demonstra sua impossibilidade. E aqui, por consequência, né, ele remove aqui a maior parte das superstições. Quer dizer, se nós não... E às vezes a gente vai falar isso e choca. Mas como que você está falando isso? Você não acredita nos espíritos? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando, né, que, olha, não tem lógica. Olha, aquele que torce para o Corinthians vai ser agraciado. Os palmeirenses, é fundamentalismo isso. Né? O Deus da minha igreja, o Deus do meu centro, o médium do meu centro é forte e vai me curar. O outro espírito. Então, quando a gente vai trazendo esses conceitos, não é do espiritismo. Né? Isso é mais da nossa emoção. Né? Você já colocou isso, né, Elber? O Leon Denis fala disso, né, nas obras, o Herculano fala também. Acho que depois da morte lá tem bastante coisa relacionada a esses resíduos nossos. Né? E aqui também Kardec vai trazer isso. Lá para trás, eu não lembro que item que falou, olha, nós pintamos os deuses, né, através dos nossos anseios e ainda dos nossos temores, dos nossos medos. Então, precisamos tomar cuidado para desembaralhar essa nossa inclinação aí material, né, e tirar tudo isso, né? E onde que a gente estava, hein? Consolador, aqui, né? 42 acabou, né? 43. Se a esses resultados ajuntarmos a espantosa rapidez da propagação do espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, né? Lá na época de Kardec, né, tinha as forças contrárias, até hoje temos também, né? Não se poderá negar que sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens. A facilidade com a qual é aceito por tantas pessoas, sem obrigação, apenas pelo poder de suas ideias, né? Olha só que bonito, né? São ideias racionais, lógicas, né? Que a pessoa entende, vê a possibilidade e fala assim, nossa, isso é o que eu acreditava e eu não sabia explicar. Então, as pessoas vão se tornando espíritas não pela fenomenologia, mas porque leram, né, e entenderam e abarcaram, né, as ideias ali inseridas. Prova que ele atende a uma necessidade, adquirir em alguma coisa, após o vazio deixado pela incredulidade, e que, portanto, veio em tempo certo. Não é? Então, lembrando aqui, que é o que nós falamos lá no comecinho do espiritualismo racional. Na época de Kardec, 1830 ali, quando ele ainda era educador, nós tínhamos 3 correntes. Nós tínhamos a corrente materialista, muito forte, se formando do consumo, né, da parte ali material mesmo, destituindo Deus, alma, né, a ciência nascente ali, e aí uma corrente grande de acreditar no homem fisiológico, só materialista mesmo, só matéria. E nós tínhamos a corrente dogmática das igrejas, né? Principalmente ali na França, da Igreja Católica, né? Mais forte ali, com os seus dogmas, né? Que também materialistas dos conceitos, céu físico, inferno físico, Deus vingativo, Deus como uma pessoa, um ente, né?
agindo na matéria, né? Um bate-papo que nós estávamos tendo aqui antes de nós começarmos, né? A questão 536, acho que agora não lembro, deixa eu ver aqui. O Ravaz estava com o livro aberto lá. Questão 536b, né? A resposta da espiritualidade. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Né? Então, não é o tema de agora, mas depois, quem quiser ler, né? Livro dos Espíritos, 536b. Leiam lá a pergunta e a resposta, que vai dar para compreender isso. Então, todos esses conceitos, eles são novos, né? E vêm tirando toda essa parte que nós fomos construindo e que era o que era tido na época. O espiritualismo racional, ele vem com uma terceira via, uma terceira proposta. Olha, nem o materialismo, nem o dogmatismo, né, mas o ser humano como alma encarnada, né, um Deus único e essa ordenação do espiritualismo racional. Por isso que Kardec vai falar assim, ó, toda defesa do espiritismo para o espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque do espiritualismo racional, o espiritismo é o seu desenvolvimento. Então, Kardec, quando ele aborda isso, ele não está chutando, ele sabe o que ele está falando. Olha, ele está falando o seguinte, o espiritismo veio com a proposta igual a essa terceira via, nem materialista e nem dogmatista. Não tem esses dogmas, essa corrente de estrutura religiosa, estrutura de poder, estrutura de casta. Não, ela é uma outra proposta, completamente diferente dessas duas, que era a proposta do espiritualismo nacional nascente na época. Então, isso é uma coisa reveladora mesmo, né? É a proposta do Cristo. O Cristo, o que ele fez lá? Ele não ficou nem com César, nem com a igreja lá ortodoxa, ele estava num outro viés, completamente diferente das duas. O espiritualismo racional, quem estudar isso com profundidade, vai perceber a mesma coisa. E o espiritismo, na proposta de Kardec, é o mesmo princípio. Por isso que ele queria fugir do espiritismo ser religião, com estrutura hierárquica, com classificação de poder, querendo ditar regras e normas universal, que todo mundo afaste e rejeite todo o seu passado e todo mundo se torne espírita. Quer dizer, esse tipo de conceito não era a proposta, nunca foi a proposta de Kardec. Né? E ele vai falar isso aqui, ele vai abordando esse tipo de coisa na obra. Né? 44 para a gente fechar aqui, acho que tem mais 15 minutinhos. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma ajuda? Alguma crítica? Né? Aqui temos que estudar. Nada? Lorival está quietinho hoje? Não falou nada, hein, Lorival? O 44... você vai corrigindo a rota aqui, Arthur, você está viajando. 44. O número dos aflitos é imenso. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência àqueles que se desesperam. Porque aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, se dirige o espiritismo. O doente vê com mais satisfação chegar o médico que os sadios. Nesse sentido, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Então, de novo, ele está reforçando, olha, a proposta do espiritismo é para trazer consolo ao imenso número de aflitos. Né? Então... Mas a gente não teria que entender o que ele quer dizer assim, ó, quando ele fala aos deserdados, mais que aos felizes do mundo se dirige o espiritismo. Porque, olhando hoje, a gente sabe que a camada a população mais pobre, mais sofredoras, elas nem conhecem o espiritismo. Se a gente for imaginar que é desse ponto de vista que ela está falando, que ele está falando. E, geralmente, são pessoas mais
intelectuais, que têm um conhecimento, que tem... É só você viu lá no congresso que você foi lá em Goiás, não sei se foi isso que você disse. Foi Goiás. Poder econômico, um poder aquisitivo econômico melhor, com mais intelectualidade, é que hoje professam o espiritismo. Então, talvez, eu não sei, talvez eu não tenha entendido quem são esses deserdados e quem são esses felizes do mundo que ele está colocando aqui. Porque, é só para complementar, a maioria dos deserdados que eu vejo, assim, que a gente vê, geralmente eles caem mais para essas filosofias tipo evangélicas, né? Do reino de Deus, universal, é o que a gente vê, que geralmente são os sofredores que eles buscam mais essas filosofias. Aqui, deu para entender, assim, eu entendo aqui que ele está falando assim, ó, o número de aflitos é imenso, não é? Então, não é surpreendente que tantas pessoas acolher a doutrina espírita aqui, na época de Kardec, é com esse olhar que nós estamos abordando essa terceira possibilidade. Não tinha estrutura religiosa, não tinha hierarquia, o espiritismo não era religião, não tinha nada disso. Era uma doutrina de filosofia, de ciência e de moral, para que todos, independente de crença, de credo, de cor, de etnia, o que seja, pudesse beber na fonte desses conhecimentos e seguir com os seus conceitos. Tanto é que Kardec, nas suas reuniões, nos seus estudos, né, no seu desenvolvimento, ele atendia todas as outras religiões. Então, ele nunca falou assim, olha, vocês precisam largar, né, de ser judeu para vir aqui ser espírita. Isso é uma coisa que foi criado pós-Kardec. Então, o deserdado aqui, eu entendo que na cabeça que Kardec está colocando e a espiritualidade está colocando, né, dessas aflições que o mundo traz quando você tem uma estrutura religiosa que é materialista, né, que você só vai ser salvo se você aceitar aquela igreja, se você aceitar aquelas condições, aquele regramento, ou aquela moral que eles estão determinando. E a outra estrutura era o materialismo 100%, matando Deus, matando a alma e acreditando 100% na matéria. Então, o espiritismo ele vem com uma terceira proposta como o espiritualismo racional, que era trazer o conforto e o consolo desses conceitos que nós estamos estudando, tirando da nossa cabeça que a pessoa precisa dar um voto de adesão ao espiritismo. Olha, só vai ser aqui colher os frutos do espiritismo aquele que se filiar à FEB, que se filiar à USE, que se filiar a uma casa espírita. Não é isso. Kardec nunca quis isso. Isso são coisas de correntes do movimento espírita que, na minha visão, desvirtuaram a proposta inicial, querendo estrutura de poder, querendo dar regulamentação para todo mundo, querendo fazer materialismo em cima da proposta espírita. Então, eu vejo assim, esses deserdados, né, do que felizes, os deserdados mesmo, tantos deserdados da situação, às vezes, material que eles se encontram com mais dificuldade, né? Ou vem, na época ali, sei lá, escravo, ou vem mais subalterno, ou vem com mais limitações, mas eles são deserdados no sentido de não crerem em nada, né? Eles não têm nada a se apegar, porque ou eles estão com uma estrutura religiosa que é 100% materialista e falando que se você não aceitar tal coisa, se fizer tal coisa, se você errar um ato, você vai para o inferno, ficar queimando, né? E teu filho que nasceu, e às vezes nasceu com uma deficiência, não pode nem ser batizado pelo padre, né? Olha que loucura. Então você fica deserdado, você não tem um pai. O materialismo não destruiu Deus. E a estrutura religiosa até então traz um Deus parcial,
olha, Deus vai ser teu pai se você aceitar essa religião. Então, nós estamos deserdados desse Deus de Jesus. E aí, esses felizes do mundo, né, é os que estão satisfeitos. Olha, a pessoa está satisfeita com o materialista, ele está ganhando lá um rio de dinheiro, ele está vivendo um monte de prazer, está usando um monte de droga, bebendo, sei lá, está fazendo o que ele quiser com a vida dele, né? E ele está satisfeito com aquilo. Outros estão satisfeitos com aquela estrutura ali, mesmo que materialista, da estrutura religiosa, que traz um Deus parcial, mas ele se adequou ali àquelas regras, ele está confortável. Então, esses, né, eles estão confortáveis. E os deserdados? Quem não tem referência? Porque o Deus de Jesus, ele tem uma referência completamente diferente de que qualquer Deus que esse pessoal pinta, ou dos deuses que eles querem destruir. Então, nós estamos deserdados desse ser espiritual que somos e dessa filiação, dessa fidelidade de um Pai maior. Pintamos um Deus que castiga, um Deus que vigia, um Deus vingativo, um Deus dos exércitos, um Deus que destrói, e ele só vai me aceitar se eu sofrer bastante, ou se eu aceitar tal coisa. Então, eu estou deserdado. O Espiritismo entra, olha, esquece isso aí. O que o Espiritismo quer é o arrependimento dos erros que nós entendemos e o retorno sincero ao bem, é o diálogo com o Padre. E vai trazer um Deus com as características de Jesus, que nós desvirtuamos, nós abandonamos, nós matamos aquele Deus do Cristo. Aquele Deus do Cristo, ele praticamente foi, né, sei lá, a palavra mais adequada aqui, né? Ele foi destruído. Né? Então, qual que é a proposta do Espiritismo? É trazer esse Pai, para que a gente não se sinta deserdado, independente de posição social, independente de acidente que a gente possa ser acometido, independente de doença que a gente possa adquirir ou desenvolver, independente de se eu sou homem, sou mulher, se eu nasci aqui, se eu nasci nos Estados Unidos, não importa. Eu vou estar enquadrado dentro da proposta filosófica, científica e moral do Espiritismo, para que eu reencontre com Deus. E a hora que eu reencontro com Deus, eu vou, com esse Deus, eu vou resolvendo as minhas aflições. E quando eu vou resolvendo as minhas aflições, eu vou criando o meu lugar no mundo enquanto um ser ativo e não passivo. Por isso que a fé do Espiritismo, ela é raciocinada e ativa, e não a fé imposta e passiva. Então, quando eu vou compreendendo tudo isso, eu vou fazendo os gestos bons, e criando hábitos virtuosos, e sendo mais resignado, não por submissão, mas por dever. Por dever de compreender que eu sou um entre tantos dentro dessa diversidade, não querendo que todo mundo seja igual a eu, respeitando a diversidade do meu irmão, filho do mesmo pai, e aí eu deixo de ser deserdado, porque eu já encontrei que a volta do filho pródigo, na parábola de Jesus. Então eu volto com alegria, e eu venho à casa do pai agora sem prepotência, sem salto alto, com humildade, porque eu já fiz um monte de bobagem, já perdi a herança, já andei pelos mundos, já rastejei, já comi com os porcos, já fiz todas aquelas coisas lá, e agora eu tenho que levantar e voltar. Então, essa alegria, né, de não mais ser o deserdado, mas de encontrar esse Deus, é como eu entendo que eles estão nos orientando. Então, eu que estava doente, aflito, e deserdado de uma referência divina, eu encontro, com a proposta do Espiritismo, esse caminho, né? Essa meta. E aí, quando eu acerto o alvo, quando eu acerto o trilho, né? Vá e não peques mais. Né? Vá. Faça o que a tua consciência manda. Seja feliz. E tudo que possa acontecer na tua vida,
não desista, porque Deus está aqui sustentando. Embora a ação na matéria é nossa, mas Ele está ali dando suporte para que a gente vença. Então, eu vejo que isso tira um monte de aflição, né? E eu estou falando de mim mesmo porque é um monte de neurose que a gente coloca na cabeça, né? Eu estou voltando, eu estou com 50 anos agora, estou fazendo, eu fico voltando aqui, imagina, eu com 14, com 18, com 22, né? As barbaridades que a gente faz ainda hoje, mas menos, mas já compreendendo essa proposta de eu estar inserido no mundo com uma responsabilidade de um filho e um irmão que pode, se quiser, ajudar o semelhante. Então, eu já não sou mais o deserdado. Eu posso ainda ter vicissitude na carne. Eu posso ainda passar por muita dificuldade. Mas deserdado, realmente, né, eu não sou mais. Então, eu acho que isso que é bonito. Então, aquela aflição e aquele sentimento de abandono, eu já não tenho mais. Agora, e para aquele que está confortável no materialismo? Bom, esses aí não querem saber de médico, não querem saber de consolador, não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus, não querem saber de nada, porque nesse momento ele está vivendo os prazeres do mundo, né? Então eu vejo que... Então, por isso que vós, combatentes do Espiritismo, se queres que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolo, satisfação ao coração, esperança mais legítima, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. No entanto, não penseis vencê-los vós com a perspectiva do nada. Vós outros, com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. Esses conceitos, né, não consolam, não ajudam e não nos impulsionam ao desenvolvimento moral que nós precisamos, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, não sei se eu consegui responder. Vamos parar aqui, que 9 horas em ponto, pelo menos no meu relógio.